Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Aleluia, louvado seja Deus, que maravilha, né, irmãos? Hoje estarmos aqui nessa quarta-feira tão animada, sentindo a presença de Deus. E como é bom adorar o Senhor, né, na beleza da sua santidade. Eu digo que o homem sem Deus, ele é como um peixe fora da água, amém? Ele não consegue sobreviver. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Quero também saudar a todos com a paz do Senhor e desejar uma boa noite a todos que estão aí do outro lado, também assistindo esse culto, adorando a Deus juntamente conosco, compartilhando, comentando, deixando o pedido de oração. Que Deus também abençoe a tua vida, que está aí do outro lado também, cultuando a Deus juntamente conosco. A irmã Edileuza, o irmão Kaique, a irmã Assunção, todos os irmãos que estão aí do outro lado, aleluia, adorando a Deus. Alguns nomes que eu não me recordo agora no momento, mas Deus, Ele sabe cada um que está aí do outro lado também adorando ao Senhor. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. O versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vai nos falar assim a palavra. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemo-nos de lá, cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar, ali. E ele disse: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, ou em outras traduções, o machado caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: ferro nada. E disse: levanta-o. E então ele estendeu a sua mão e o tocou. Mantenha a tua Bíblia aberta, mas fecha as janelas do corpo. Vamos falar com o Senhor um pouco em oração. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos, Senhor, para se alimentarmos da tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, estou aqui apenas como um canal, como alguém para ser um porta-voz, um arauto, um atalaia, Senhor, alguém que vai ser usado pelo teu Espírito, Senhor. Sem a tua presença, sem teu Espírito, Senhor, o que está diante desse altar é apenas um homem. Mas se o teu Espírito Santo falar, ministrar nessa noite, a tua igreja, Senhor, sairá daqui alimentada. Também eu, Senhor, sairei alimentado. Então, Senhor, eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus, neutraliza toda a ação dos infernos nesse lugar. Não deixa que mal nenhum, Senhor,
venha intervir, atrapalhar, Senhor, o andamento deste culto, desta ministração. E tudo, Senhor, que acontecer nesse lugar, seja tão somente para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que vive e que reina eternamente. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. O texto que eu vos trago nessa noite é um texto muito conhecido e não muito de costume de eu trazer nas minhas doutrinas. Geralmente eu trago as doutrinas nas cartas paulinas, nos evangelhos. Dificilmente eu trago nos livros históricos, como é o de 2 Reis. Mas, lendo esse texto, me despertou uma grande curiosidade. E me despertou também aqui algo profundo, qual Deus ele ministrou o meu coração. E a palavra de Deus, se nós olharmos e lermos ela com os olhos apenas naturais, deixamos de entender, de compreender o espiritual. E na palavra de Deus existe as pérolas escondidas. E o que é isso, pastor? É algo que nós temos que ler, reler, observar, voltar, ler de novo, para entendermos o que Deus quer ministrar aos nossos corações. Se lermos a palavra de Deus como lermos um livro qualquer, ou um jornal, ou uma revista, vai ser difícil de termos entendimento. E sabemos que existem alguns trechos da Bíblia Sagrada que é difícil até mesmo de interpretarmos, de entendermos. O próprio apóstolo Pedro disse que nas cartas paulinas, ele chega a mencionar que há textos ou passagem do apóstolo Paulo que ele diz que é de difícil interpretação por conta da sabedoria dada a Paulo, por intermédio do Espírito Santo e de Deus. Bom, o tema da mensagem aqui é lições extraídas da escola dos profetas de Eliseu. Amém? Vou repetir novamente. Lições extraídas da escola dos profetas de Eliseu. Amém? E eu preciso explicar um pouco acerca do que é a escola de profeta, ou o que foi a escola de profeta. E podemos até afirmar que ainda hoje existe escola de profeta. Estou diante de um aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É importantíssimo ressaltar que a escola de profetas, ela tinha um objetivo. Qual era, pastor? Ensinar a palavra de Deus. Para quem não entende, achava ou acha que escola de profeta era uma escola para ensinar a profetizar, e não é. Amém? Porque só quem ensina a profetizar é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Quem ensina o homem a profetizar é o Espírito que dá o dom da profecia. Amém? É totalmente diferente, aleluia, do que se tratava a escola de profeta. Mas isso também não quer dizer que na escola de profeta não havia profeta com dons de profetizar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Palavra do Senhor lá no primeiro livro de Samuel vai dizer que quando Saul, por ordem de Samuel, foi a Gibeá, ele encontrou com alguns profetas que profetizavam, e que também Saul veio a profetizar. Há outra passagem também que diz que ele enviou os seus servos a buscar Davi, e quando os seus servos foram, se eu não me engano, por 2 ou 3 vezes, eles, quando chegavam no arraial dos profetas, o Espírito do Senhor tomava a vida daqueles homens e eles profetizavam. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Aleluia. E
o que era exatamente, pastor, a escola dos profetas? Eram alunos que estudavam a palavra de Deus e que também observavam o testemunho e a conduta dos seus líderes. Então eles se reuniam em locais determinados, e a palavra do Senhor vai dizer que em muitas vezes era conhecido esse ambiente ou esse lugar como arraial dos filhos dos profetas, ou congregação, o qual presidia profeta Samuel sobre aqueles homens. E em 2 Reis, capítulo de número 2, capítulo de número 3, 4, vai nos falar que havia também algumas escolas de profeta que estavam espalhadas em algumas certas regiões, aleluia, como estava tanto em Ramá, em Gibeá, lá em 1 Samuel, a gente vê isso, 1 Samuel 19, 20, 1 Samuel 10, 5, versículo 10, nós vamos também vermos que havia uma escola de profeta também em Jericó. Isso você vai ver em 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 5, assim também como uma escola de profeta em Gilgal, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, o qual nós vemos ali que o total de alunos, podemos dizer assim, ou dos profetas que ali estavam, eram de 100 homens. Como assim, pastor? A palavra do Senhor vai dizer nesse texto que eles estavam passando por uma certa necessidade. E nesse tempo aqui, o qual Eliseu era um dos líderes dessa escola, eles passavam por grandes dificuldades financeira, escassez de comida, ao ponto de Eliseu dizer assim: olha, ide aos campos e colhei algumas hortaliças, ervas, para que a gente faça uma refeição. E a Bíblia diz que um daqueles alunos trouxe uma erva que era venenosa. E quando os filhos dos profetas foram tomar aquele caldo, a Bíblia diz que havia morte na panela. Mas o homem de Deus chegou e resolveu a situação, e eles se alimentaram. E chegou um homem e doou alguns pães para aqueles filhos dos profetas. E a Bíblia diz que Eliseu multiplicou aqueles pães. E vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, exatamente em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, que eram 100 homens que ali estavam naquela escola. Louvado seja o nome do Senhor. É só mesmo para a gente entender o que significava essa escola. Era uma instituição de ensino da palavra de Deus, que também aprendia o testemunho do seu líder. Mas o texto que eu vos trago aqui, eu posso extrair desse texto aqui algumas lições. No versículo de número 1 vai dizer assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Aleluia. Amém? E a primeira lição que eu tiro desse primeiro versículo é a percepção dos problemas e sabermos lidar com as críticas. Amém? É ter percepção dos problemas e sabermos lidar com as críticas. Muitos de nós não sabemos ouvir uma crítica, e há críticas que são construtivas, mas também há críticas que elas são destrutivas. A crítica que o homem de Deus está tomando aqui, ou recebendo dos alunos daquela escola, sem jovens, e não quer dizer que era apenas jovem, mas haviam homens que eram casados também, não era só jovens. Lá em 2 Reis capítulo 4, quando uma viúva chega para Eliseu e disse que o seu marido, que era filho dos profetas, havia morrido, e agora os seus filhos iam ser levados por penhor. Então, havia jovem, havia homens casados, mas literalmente era apenas de homens essas escolas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aqui Eliseu, ele recebe uma crítica. Como assim, pastor? Os filhos dos profetas, os alunos dele chegaram para ele e disseram: meu senhor,
O lugar que nós habitamos diante da tua face nos é estreito, não dá mais para congregar, não dá mais para aprender a palavra, não dá mais para adorar a Deus, porque não está suportando a demanda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu li essa palavra, eu me lembrei dessa igreja. Tem dias que eu olho aqui, tem cultos que eu digo, meu Deus, aleluia, toda honra, toda glória para Jesus. Eu digo, Senhor, já está na hora de nós começarmos a subir o monte e cortar madeira. Amém? Eles chegaram e falaram ao homem de Deus que o lugar era estreito. Louvado seja o nome do Senhor. É a primeira coisa que nós devemos aprender. Observarmos, louvado seja Deus, observarmos os problemas. E se há crítica, ou quem recebe as críticas, é necessário analisar, receber e tentar resolver. Muitos de nós queremos criticar, queremos apontar, queremos falar os defeitos dentro da congregação, mas muitos de nós não queremos resolver o problema, porque achamos ou transferimos sempre as responsabilidades para segundos ou terceiros. E essa é a primeira lição que nós devemos tirar desse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que observar, ver os defeitos, mas, aleluia, estarmos preparados para receber as críticas. Bendito seja o nome do Senhor. Eles identificaram o problema e disseram para o homem de Deus: é estreito, não cabe mais, está complicado. O homem de Deus apenas ouviu. E nós sabemos que a situação presente aqui, e nós bem conhecemos pela a vida do profeta Eliseu, não era um homem que se portava muito com bens materiais. Quando Eliseu mandou Naamã, no capítulo anterior, dar 7 mergulhos no Jordão para ficar livre da sua lepra. Quando Naamã foi ao rio e mergulhou 7 vezes, a Bíblia diz que a pele dele veio como de uma criança. E ele trouxe presentes para o homem de Deus, trouxe dinheiro, trouxe vestimenta, e o homem de Deus rejeitou todos aqueles bens, porque ele não se portava com as riquezas materiais. Então essa escola de profeta também, nós podemos dizer assim, que estava passando pelo momento difícil, escassez de comida, estava passando por um problema, podemos dizer assim, geográfico, que tinha que ser resolvido o mais rápido possível. Era um problema que tinha que ser resolvido, ou então o problema ia crescer mais ainda. Então Eliseu só ouviu, identificou o problema e recebeu a crítica. Louvado seja Deus. Você sabe, tem pessoas que vê defeito em todo mundo, só não vê nela. Você sabe por quê? Porque os olhos dela não conseguem olhar para dentro, só olha para fora. Pastor, é olho de siri que olha para dentro? Não, irmão. É porque quando nós olhamos para a vida do próximo, Jesus manda primeiro olhar para a nossa. Quando apontamos a vida do próximo, Jesus diz assim: primeiro tira a trave que está no teu olho, para depois tu tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Quando nós apenas criticamos e não mostramos as soluções, nunca vamos aprender o que é unidade. E a segunda lição que eu aprendo desse texto é que diante das dificuldades apresentemos as soluções. Olha o versículo de número 2. Quando eles disseram para Eliseu que o lugar é estreito, eles também disseram: vamos até o Jordão. Havia uma solução a ser tomada. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que critica: o chão da igreja está sujo.
mas ele não tem coragem de dizer: pastor, eu posso tirar um dia para doar aí um material de limpeza, ou ajudar quem limpa a igreja, ou fazer algo desse tipo? Alguém chega na igreja, passa o dedo na carteira ou na cadeira da igreja, vê a poeira e diz: que igreja desarrumada, que igreja que não tem cuidado com os bens. Mas ele mesmo não tem, porque é o primeiro, muitas vezes, tira o chiclete da boca e coloca, para não colocar, se levantar e colocar no lixo, ele coloca debaixo do assento. E quando os irmãos vão fazer a limpeza da igreja, parece mais uma lata de lixo por baixo daquela cadeira. As pessoas que mais criticam são as que menos fazem. As pessoas que mais apontam são as que mais deixam de oferecer ajuda. É impressionante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles identificaram o problema, criticaram o problema, mas mostraram uma solução. Vamos até o Jordão. A solução estava lá. E para quem não sabe o que significa Jordão, significa lugar que desce. Aleluia. Lugar que desce. Então, em outras palavras, eles estavam dizendo: vamos descer, vamos ajudar, vamos resolver. Não é só identificar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Amém? Peca. Então eles identificaram e disseram: vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós. Olha a unidade aqui trabalhando junto. Se todo mundo trabalhar em um só propósito, vai ter crescimento na igreja. Se trabalharmos de mãos dadas, em um só propósito, saiba de uma coisa: Deus irá alargar as tendas. Não critique, ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Resolver o problema, isso é importante. E tem muitos de nós que identificamos o problema, mas não mostramos a solução. E nós devemos ter humildade para ouvir e para resolver. Amém? Ouvir e resolver. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 18, versículo do 13 ao versículo de número 24, nós se deparamos ali com uma passagem maravilhosa acerca da crítica, acerca de identificar o problema e resolver o problema. O que é que acontecia aqui, pastor? O sogro de Moisés, Jetro, foi visitar o seu sogro Moisés e observou que Moisés estava padecendo na obra junto com o povo. Olha que coisa que interessante. Jetro identificou o problema. Moisés passava o dia todo julgando as causas da nação de Israel. Cansava tanto Moisés como cansava a congregação. Jetro chegou para Moisés e disse: não é bom isso que você está fazendo. Identificou o problema, lançou a crítica e disse mais: tanto vai perecer você como esta congregação junto com você. E agora, como é que Jetro dará a solução? Ele diz: levanta maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julgue as pequenas causas, e as causas mais pesadas e maiores julgue tu. E o problema está resolvido. E faz assim, fala com Deus para ver o que é que ele diz. Quando Moisés foi falar com Deus, Deus disse: ouve o conselho do teu sogro. Ele identificou, diácono Fabrício, o problema, mas mostrou a solução. Amém? Pastor, os meninos correm demais no meio da igreja.
Aquele menino chora demais. Você está vendo o problema, mas mostra uma solução. Pastor, o som está alto. Você está identificando o problema, mostra uma solução. Porque é fácil identificar os problemas. Amém? É muito fácil vermos os erros nos outros. E quando muito olhamos para o erro dos outros, pouco identificamos os nossos. Amém? Louvado seja Deus. Então eles identificaram o problema e mostraram uma solução, apresentaram ali uma solução. Louvado seja o nome de Jesus. Você sabia que tem muita gente que já vive na fé já há algum tempo, a gente já se deparou com muitas coisas. E às vezes as pessoas chegam, pastor, assim, pastor, isso aqui está assim, assim, assim. E você sabe, irmão, a gente recebe muito. Mas, graças a Deus, que ainda tem uns que dizem assim, pastor, eu identifiquei um problema, eu posso resolver. Eu dou graças a Deus quando alguém faz isso. Amém? Eu dou graças a Deus quando alguém diz assim, pastor, eu vi algo ali na igreja que está precisando ser feito isso. Eu posso fazer? Eu digo, amém. Isso é fundamental. Isso é importantíssimo. Nós congregávamos numa igreja que o lugar estava ficando estreito. E os irmãos, alguns que estavam lá comigo, lembram que havia uma parede no meio da igreja. E um dia eu olhei para aquela parede e eu disse para o pastor, eu vejo essa parede como um câncer, que está lastrado no meio aí, que precisa ser removido. Ele disse, o que você precisa fazer? Eu digo assim, se o senhor me permitir, levantarei uma oferta alçada junto com a igreja, derrubaremos a parede, mudaremos o altar para o outro lado, construirei e o espaço ficará maior. O pastor deu o aval e assim nós fizemos. Alguns irmãos que congregavam comigo lá lembram disso. E identifiquei o problema, resolvemos o problema e se tornou uma bênção aquele lugar. Você sabe por quê? Porque não é só apontar, identificar, é chegar junto e dizer, estou aqui para ajudar, estou aqui para resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, isso e aquilo, mas pastor, assim nós podemos fazer assim, e eu acredito que vai dar certo. Se você veio na direção de Deus e o pastor tiver sabedoria, ele vai fazer e tudo vai ser uma bênção. Terceira lição extraída que eu vejo desse mesmo texto, que ainda está no versículo de número 2, quando eles disseram, olha, vamos ao Jordão, cada um de nós, para cortar viga, para fazermos ali um lugar maior, para nós habitarmos. Eles foram pedir a bênção do líder. Veja aí no final do versículo, Eliseu vai dizer assim, e disse ele, ide. Terceira lição extraída desse texto é a submissão. Coisa que muitos crentes hoje não têm mais. Está perdendo a submissão dentro da igreja. Pastor para eles não vale nada. O líder do departamento para eles não vale nada, é um tapete sujo. E nós não aprendemos isso com a palavra de Deus. Respeitar marido, ser submissa ao esposo, longe disso. Nós aprendemos com a palavra de Deus que há submissão às autoridades. Submissão às autoridades eclesiásticas. Submissão às autoridades civis. Tudo está voltado para a submissão. Os filhos têm que ser submissos aos pais. Hoje a gente vê filho de 8 anos de idade ameaçando dar na cara do pai. É isso que a gente vê, irmão, muito por aí. Antes os pais da gente só olhavam para nós e nós entendíamos o que era aquela linguagem de olhar.
Porque quando ele olhava com aquele olhar, nós já sabíamos, se não fazermos o que o nosso pai está mandando fazer, o cinturão ou o cinto vai comer de esmola. Já identificávamos. Hoje não, é diferente. Submissão, a bênção do líder. Tem gente que muitas vezes vai para um lado, vai para o outro, vai para um canto, vai para o outro, não se lembra que tem pastor na igreja. Quando a gente observa aquele irmão, já foi lá, pregou não sei aonde, não sei, em lugar tal, chega, certa vez chegou uma pessoa aqui, sentou aqui, quis ser obreiro, e eu disse, cadê sua carta? Ele disse, sou lá da igreja. Eu digo, também. Não, lá do apóstolo, lá do... Amém. Olhei, entreguei de volta. Com essa carta ele já tinha rodado todas as igrejas. Eu disse, cadê a última da carta que você saiu da sua igreja? Eu não conhecia ele, é diferente do menino desse aqui que eu conheci. Ganhamos para Jesus ele dentro da obra. Hoje é um diácono na casa do Senhor. É diferente. Porque a carta é o nosso testemunho. Mas ele eu não conhecia. Chegou dizendo que era obreiro, isso, aquilo, outro. E aí, meu irmão, eu não sou menino besta. Eu vou atrás do testemunho daquela pessoa. Pessoa que chega trazendo problema das outras igrejas, falando mal dos pastores, eu digo, ele vai trazer problema para cá também. Porque a qualquer momento ele vai sair daqui também falando mal de mim. É notório. Amém? É notório, irmão. E não estou dando aqui ênfase a pastores que não ligam para suas ovelhas, não é isso. Se não cuidou, tchau e benção. Mas as pessoas hoje não querem mais ter submissão. Querem fazer o que dá na telha. Nós temos alguns irmãos aqui que eles não fazem nada sem me comunicar. Se é uma viagem, ele diz, pastor, eu estou indo numa viagem, canto falando, quero a sua bênção. Eu digo, vá na bênção. Jaco Fabrício estava com uma semana que chegou aqui, não foi, Jaco Fabrício? Ligou para mim e disse, pastor, eu quero a sua bênção. Eu disse, Deus abençoe. Eu já sabia o que era. Ele deu uma risada. Eu disse, não, porque o meu pastor lá, o outro pastor lá, me pediu uma permissão para mim, uma obra de libertação com ele. Eu disse assim, vá na bênção. Pode ir na bênção. Irmãos, quando nós temos a bênção do pastor, a bênção do líder, é diferente, irmão. É diferente. Quando eu ia viajar, eu dizia ao meu pastor, parece uma coisa assim besta, né? Mas eu dizia, pastor, tal semana eu estou indo fazer essa viagem, ore mesmo por mim para Deus dar livramento no caminho. Ele dizia amém. Isso é importante. Aí nós conhecemos, muitas vezes acontece que as pessoas, às vezes a gente está congregando aqui, ajudando, depois quando eu penso que não, já estão lá na outra igreja. Aí eu digo assim, peraí, quando foi para vir para cá, falou comigo. Para sair não fala. As pessoas estão deixando de entender, irmão, o que é o evangelho. Ninguém pode sair com a bênção do pastor. Ninguém pode sair com a bênção da congregação. Isso é importante, irmão. Aí hoje, que é uma coisa que às vezes dá muito problema, é grupo da igreja. Aí hoje eu peguei e vou dizer assim, rapaz, vou começar a remover. Eu estou explicando por que eu removi. Porque eu já passei, já estava na outra igreja, eu disse, vou remover. Congrega mais aqui, está fazendo o que no grupo? Amém? É uma coisa assim que às vezes dá problema, é grupo de igreja, mas que lá eu dou uma pisada no freio, eu digo, irmãos, vamos vigiar. Aleluia. Mas é isso mesmo, irmão. Quando não temos submissão, deixamos de ser abençoado. É você aprender a ouvir um sim e aprender a ouvir um não. Já houve um momento que eu fui chamado para pregar, cheguei para o pastor e disse assim, pastor, eu fui convidado para pregar em tal lugar. Ele disse, vai não. Eu disse, amém, pastor. Preciso de você em outro lugar. Eu disse, amém, pastor. Eu não fui questionar, mas pastor, mas por quê? Pastor, mas não sei o que, não.
O pastor sabe o que está fazendo. Na hora que eu disser um não, seja lá para quem for, é um não. Não venha depois com conversa. Ah, mas pastor, mas deixa isso. É um não, irmão. Às vezes nós liberamos, você sabe por quê? Para a pessoa não ficar constrangida, assim, com o coração, sabe, cheio de mágoa do pastor. A gente libera, mas não vai com a benção. É importante ouvir um sim, é importante ouvir um não. Isso tem que ser ensinado à nova geração da igreja, irmão. Senão os futuros pastores vão ter problemas. Se os pais não ensinaram os filhos a respeitar os obreiros na igreja, as irmãs mais idosas, nós vamos ter uma igreja de crente desmantelada no futuro. Se não ensinarmos nossos filhos a obedecer aos seus líderes, eles vão atrair maldições para eles. Isso é importante. Louvado seja o nome do Senhor. Eles disseram: vamos, pois, até o Jordão. Estavam comunicando ao líder dele, a Eliseu. E tomemos de lá cada um de nós uma viga, façamos ali um lugar para habitar ali. E ele disse: ide. Vocês têm minha bênção. Vocês me criticaram, vocês me mostraram o problema, identificaram, deram a solução, e agora vocês têm minha bênção para fazer acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender essas coisas. Amém? Precisamos entender. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quarta lição extraída desse texto: não despreze a sabedoria e a experiência. Amém? Não despreze. Aqueles irmãozinhos que já tem mais um tempo na igreja, às vezes não tem a sabedoria que você tem, às vezes não sabe, não tem a leitura que você tem, o conhecimento que você tem. Manda abrir no livro do profeta Deuteronômio. Abra a vossa Bíblia no livro do profeta Deuteronômio. Escarneça não. É porque ele não teve o recurso que você teve. Não é verdade? Você vai entender, é Deuteronômio que o nosso líder está falando. Vamos para lá. Não é profeta não, é um livro. É isso que a gente temos que entendermos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter essa sabedoria, de não desprezar a sabedoria. Louvado seja Deus. Quem está com a Bíblia aberta aí? Eu vou até pedir para o irmão ler aqui. Abra aí lá em Jó capítulo 12, versículo 12. Quem puder abrir aí também. Jó 12, versículo 12. Vê o que é que diz aí. Enquanto você abre, os servos de Eliseu diz assim: e disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Eles não desprezaram a experiência, a sabedoria. O que é que diz aí em Jó 12, 12, irmão Fabrício? Como os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias e entendimento. Com os mais velhos está o quê? A sabedoria. Eliseu era um velhinho, mas eles disseram assim: serve-te de ires conosco, porque a tua sabedoria, a tua inteligência vai fazer toda a diferença. A tua presença conosco vai fazer toda a diferença. Não despreze os mais velhos. Aleluia. Não despreze aqueles que têm cabelos brancos. Bendito seja o nome do Senhor.
Abra aí em Provérbio 20, 29. Provérbio 20, 29. Vai falar o que é que o jovem tem. O que é que está com o jovem? Aí você vai entender que lição é essa que nós estamos tirando desse texto. Provérbio 20, 29. Aleluia. Vocês podem abrir, tá bem? Glória a Deus. Passa aí para o Bruno aí, que já achou. Passa aí, leia aí, Bruno. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cães. As cães. As cães. Lê de novo aí. Vê devagar. O ornato do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos as cães. Que é a beleza dos velhos? Os cabelos brancos. As cães é cabelo brancos. Amém? Já tem uns aqui que já está bem. Ali, ó, irmão Raimundo acaba mais bonito aqui, ó. Beleza dele tá ali, de longe dá para ver. Ele e o Odacílio. Mas com o jovem está o quê? Qual é o ornamento do jovem? A força. O que os servos de Eliseu estavam identificando? Nós temos a força para cortar a virga, mas Eliseu tem a sabedoria para dizer qual é a virga que presta. Vá conosco, Senhor. Se serve-te, vá conosco. Lê outra aí, Levítico. Levítico 19, versículo de número 32. Aleluia. É coisa de doutrina, irmão. A gente tem que andar um pouquinho na Bíblia, aprender. Amém? Levítico 19, versículo de número 32. Estou quase encerrando. Quem achar primeiro, lê. Gênesis, Êxodo, Levítico. Terceiro livro da Bíblia. Lê, pode ler. Qual é o versículo, hein? Versículo de número 29. Perdão, 32. Levítico 19, 32. Levítico 19, 32. Isso é para ver se vocês estão bons de Bíblia, viu? Porque tem gente que está procurando Levítico lá perto do Apocalipse. É, porque a pessoa que tem uma desenvoltura já na Bíblia, Levítico, pá, já sei qual é onde é que ele está. Lê aí, pode ler. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Viu aí? Diante das cães, lê bem devagarzinho de novo. Diante das cães Diante dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do velho a face do velho, e terás temor do teu Deus. e terás Eu sou o temor Senhor. do Senhor teu Deus. Só que tem gente que está diante dos velhos, né? Esquece que um dia vai ser velho, não é, irmão Reginaldo? Irmão Reginaldo ali, né? Já está caindo já, o aeroporto de Mosquito já também, né? Está chegando lá já, né? Não, mas ele é novo, isso aí é só disfarce. Nós temos que respeitar, amém? Temos que entender que cabelos brancos é experiência, é sabedoria, já tiveram uma vida. Quando nossos avós dão um conselho, já dizia minha avó, abaixa a crista e obedece, porque eles sabem o que estão falando. Nós queremos ensinar os nossos avós, os nossos pais, como é que a banda toca, se eles já passaram a vida toda tocando na banda. Não é assim, irmão. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina, não. Ouve a sabedoria daqueles que são experientes. Honra as cães dos idosos. Amém? Honra os idosos, porque eles terão bons conselhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando para o texto aqui,
A quarta lição é: não despreza a sabedoria e a experiência. Então eles disseram assim, disse um: serve-te de ires com os teus servos. E Eliseu nem questionou. Ele disse: eu irei. Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Sim ou não? Deus sabe todas as coisas. Se eles estavam chamando o homem de Deus para ir com eles, ele estava dizendo: há momentos que nós precisaremos desses homens. Conversa com um crente que aceitou Jesus há 40, 50 anos atrás, para tu ver as experiências que ele tem. Nós estamos longe, meu irmão. Estamos longe de saber o que é o poder de Deus. Porque eles não tinham os recursos que nós temos. A energia elétrica, os cultos eram feitos a lamparinas e lampiões, mas o Espírito Santo entrava no ambiente, trazia batismo. Os crentes tinham temores, eram submissos aos seus pastores. É isso, irmão, que temos que entender. Não despreze. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta lição, versículo de número 5. Vou ler o 4 e o 5. E foi com eles, olha aí, Eliseu foi com eles. E chegando eles ao Jordão, começaram a cortar madeira. Versículo 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Se o machado caiu na água, o que veio acontecer? O machado afundou. Sim ou não? O machado afundou. Estava lá cortando a viga. O machado voou lá dentro do rio Jordão. Caiu lá. Se perdeu. Material pesado. E deixa eu te falar aqui uma coisa: se não tinha recurso, nem comida, meu irmão, imagina dinheiro para comprar machado. Ele vai clamar ao seu Senhor. A quinta lição que nós extraímos desse texto é que em toda obra teremos perdas, mas não podemos deixar de clamar. Quem pode clamar nessa noite? Quando ele perder o machado, eles clamaram e disseram: ah, meu Senhor, porque era emprestado. Agora imagina aqui, o governo da Síria já havia entrado dentro de Israel, já havia levado todos os recursos, e levaram os ferreiros, os carpinteiros, levaram tudo. Agora imagine, não é hoje, não é como hoje. Para fazer um machado naquela época era uma obra-prima, era trabalho forçado de ferreiro, no fogo, batendo, moldando, polindo. Não era como hoje. A indústria, ela produz milhares diante de pouco tempo. Eles levavam muitas vezes meses para fazer um machado. E agora, se eles não tinham recurso para comprar um, e o que tinha era emprestado, e agora caiu na água, agora imagina o problema que eles já agora estavam adquirindo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não desprezaram a sabedoria e a experiência. Então, essa é a quinta lição: em toda obra teremos perdas. Amém? Mas não podemos deixar de clamar. Quantos de nós, muitas vezes, eu olho para a igreja aqui, sinto falta de alguns irmãos, que alguns dormem no Senhor, poderia estar vivo aqui hoje, outros estão no mundo, são percas. Outros se foram, estão na casa do Senhor, já não considero como percas, só foi levado para outro canto. Mas nós temos
que entender que toda obra tem percas. Mas não podemos deixar de clamar. Eles perderam aquilo que nem deles eram. Talvez alguém da tua família se perdeu no meio do caminho, e o Espírito Santo está dizendo nessa noite para você continuar clamando. Talvez foi uma porta de trabalho que se fechou, mas você não pode deixar de clamar a Deus. Eu não sei o que se perdeu na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus está nesse ambiente para você clamar a Ele, e Ele restituir. Aleluia. Vou começar a pregar agora. Nós estamos diante de um Deus, que Ele disse assim para Jeremias: Jeremias, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Não podemos deixar de clamar, não podemos deixar de adorar, não podemos deixar de confiar, não podemos deixar de se humilhar nos pés daquele que é todo poderoso, para restituir aquilo que se perdeu na tua vida. O que foi? Foi a presença do Espírito Santo. Clama a Deus, que Deus trará de volta. Pastor, já faz tanto tempo que eu não sinto a presença do Espírito Santo. Eu já fui batizado com o Espírito Santo, já recebi o dom de língua, já recebi os dons espirituais, mas eu não sinto a presença. Clama a Deus nessa noite. Pastor, eu perdi a comunhão com meu esposo. As palavras parecem que são ásperas. Clama a Deus. Pastor, eu perdi o moral com meus filhos. Clama a Deus. Pastor, eu perdi o meu irmão para o mundo, para o tráfico, para a prostituição, para o alcoolismo. Clama a Deus, que Deus é Deus para restituir novamente. Você tem que crer, meu irmão. Nós servimos um Deus que não é para a gente crer só de boca, não. Aleluia, Ele é fiel. Eles clamaram o quê? Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta lição para ser extraída daqui: não ocultem ao seu líder os problemas ocultos. Amém? Não oculte a sua liderança os problemas. De onde você tirou isso, pastor? Está aqui no versículo de número 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? Pergunta. Talvez essa pergunta, o Espírito Santo está ministrando no teu coração, está dizendo: onde se perdeu? Onde caiu? Onde você caiu? Onde se perdeu? Onde foi que caiu? Onde é que está o problema? O que foi que aconteceu? Não oculte ao líder de vocês. A Bíblia vai dizer aqui na parte B do versículo: e mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. Olha que coisa interessante. Eu quero que você abra um texto comigo. Esdras capítulo 10, versículo 11. Esdras 10. Aleluia. Pastor, seu pai não achava provérbio, imagina Esdras. Louvado seja o nome do Senhor. Esdras 10.
versículo de número 11. Quem achou? Quem tiver dificuldade depois de Crônica, viu? Você está em 2 Reis, você vai lá depois de 2 Crônicas. Você acha Esdras. Versículo 11. Amém? Olha o que está dizendo aqui, ó. Agora, pois, fazei confissão a quem? Ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos da terra e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação, e disse em altas vozes: assim seja conforme as tuas palavras nos convém fazer. O que era que estava acontecendo? Isso aqui é uma oração e um conselho para que os homens que haviam pegado mulheres estrangeiras, haviam pecado, eles deveriam fazer: confessar seus pecados ocultos a Deus, mas também deixarem os seus pecados de lado. Louvado seja o nome de Jesus. Então tudo começa com a confissão. Amém? Começa com a confissão. Louvado seja o nome de Jesus. Já estou terminando, viu, irmão? A palavra do Senhor também vai nos dizer lá em Josué capítulo 7, versículo 19, acerca do pecado de Acã. Acã escondeu um pecado na congregação. E por causa desse pecado, a nação de Israel, a congregação de Israel, quando ia para a guerra, irmão Cícero, perdia. Enquanto não foi resolvido o problema de Acã, não foi tirado o anátema de dentro da tenda de Acã, Israel não vencia a guerra. Temos que confessar para Deus, não ocultar a Deus os problemas, a nossa liderança. Você está com problema? Pastor, eu estou com esse problema, o senhor pode orar por mim? Eles não ocultaram o homem de Deus, disseram: Senhor. Ele perguntou onde caiu. Ele foi mostrar o lugar aonde tinha caído. Você sabe que por que muitos cristãos hoje estão vivendo mortos dentro da igreja? Pecado oculto. Tem pecado que nem precisa, o pastor já sabe. Mas pecados ocultos é aquele que mantém a carinha de santo, mas por trás e a gente não pode aceitar. Amém? A gente não podemos aceitar. Não oculte, porque senão o problema nunca vai ser resolvido. Davi tentou ocultar a Deus. Estava o povo na guerra, ele andando no palácio, olhou pela janela, viu Betseba tomando banho, desejou, mandou buscar uma mulher que era casada, trouxe, engravidou a mulher. Quando descobriu que a mulher estava grávida, mandou matar o marido da mulher, e ficou tudo por debaixo do tapete. Só que aquele que está lá em cima, irmão, nem dorme nem toscaneja. Amém? Aquele que está nos altos céus nem dorme nem toscaneja, ele vê tudo. Natã, Deus chama o profeta Natã, leva uma mensagem para Davi, porque parece que ele está esquecendo que existe Deus no céu.
Você sabia que tem momento que Deus vai nos trazer para a mesa da reconciliação e vai dizer: te conserta. Natan contou uma historinha para Davi. Davi disse assim: digno de morte é esse homem. O profeta de Deus disse: esse homem é você, Davi. Todo pecado tem uma consequência, mesmo que seja perdoado, tem uma consequência. O homem de Deus perguntou onde caiu, e ele, mostrando-lhe o lugar, tomou um pau e lançou na água, e ali o machado flutuou. Sétima lição que eu extraio desse texto: quando confessamos os nossos problemas, é um passo para Deus fazer um milagre. Fica de pé em nome de Jesus. O profeta Eliseu diz: e disse: levanta-o. Então ele se levantou e estendeu a sua mão e o tomou. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite: onde teu machado caiu? Onde o teu machado caiu? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: irmão, tu está com o machado ou ele caiu? Faz outra pergunta para ele: o machado que tu tem é teu ou está emprestado? Como assim, pastor? Que aquilo que Deus deu a você é teu. Aquilo que é teu é teu. Aquilo que é do teu irmão é do teu irmão, não te pertence. Queria ser baixista como o irmão Cleilton. Quando ele começa a balançar a cabeça, principalmente o baixo, vai estudar. Vai estudar instrumento. Não é de um dia para o outro, leva tempo. Não leva não, Davi? Leva tempo. Leva tempo, irmão. Queria ser pregador como o irmão Renaro, o irmão Fabrício. Primeiro, coma a Bíblia. Coma a Bíblia. Segundo, espere Deus por causa do teu trabalho, do teu devocional, da tua dedicação. Deus pode lhe dar um dom de ministro. Se não der, vai ser só mais um conhecedor da palavra. Queria cantar aqui igual o irmão Kleber, a irmã Janaína, o Odacílio. Aí já é mais difícil, porque esse dom a pessoa já nasce. Aperfeiçoa. Aperfeiçoa. Mas eu quero dizer nessa noite que você tem o teu machado na mão. E o Espírito Santo está dizendo nessa noite: é hora de cortar a viga, não é hora de parar, é hora de cortar, de alargar a tenda, de aumentar o espaço. Deus conta com teu machado na obra. Deus conta com teu machado na obra. Amém ou não amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus? Quantos podem adorar a Ele? Você pode adorar a Ele ou está difícil? Aleluia. Tem machado, irmão. Você tem um machado na mão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, para você querer o que o teu irmão tem, vê se é a vontade de Deus. Mas o machado que você tem na mão também corta a viga. Quem está entendendo essa linguagem aqui nessa noite, diga amém. Quem tem um machado, ele também vai cortar a viga.
Deus precisa do teu machado. Olha para o teu irmão e diz assim: ei irmão, Deus precisa do teu machado. Tu vai cortar lenha ou vai deixar ele enferrujado? Amém? A obra precisa de recursos, a obra precisa de missionários, a obra precisa de evangelistas, a obra precisa de pastores, a obra precisa de músicos. Deus conta com teu machado. Grande é o Senhor. Aleluia. E muito Louvado seja o nome do Senhor. Não esconda o teu talento. na cidade. Não enterra o teu talento. Deus, seu santo monte. Louvado seja o nome de Jesus. A alegria de